Oi, tudo bem? Vamos continuar com o tema conjunto dos números racionais, que tem por símbolo a letra Q maiúscula. Nós falamos em aulas anteriores que precisávamos relembrar os conjuntos numéricos. Então nós estudamos o conjunto dos números naturais, que tem como representação a letra N. Estudamos o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Aprendemos que nos naturais não existem números negativos, apenas zeros positivos. Aprendemos que no conjunto dos números inteiros nós temos o zero, os números positivos e os números negativos. E aprendemos que os naturais estão contidos, ou seja, estão dentro do conjunto dos números inteiros. Agora nós vamos estudar, propriamente dito, eu vou apresentar para você o conjunto dos números racionais, representado pela letra Q. Todas as vezes que você vê a letra N, você identifica o conjunto dos números naturais. A letra Z, você identifica o conjunto dos números inteiros. A letra Z. E a letra Q, você identifica o conjunto dos números racionais ou os números racionais. Gostaria de chamar a sua atenção porque é verificado um grau de dificuldade mínimo quando os alunos vão executar operações com números naturais. Quando as operações vão ser efetuadas no conjunto dos números inteiros, o grau de dificuldade com os números inteiros positivos também é mínimo, mas o grau de dificuldade com os números negativos aumenta um pouco. No conjunto dos números racionais, esse grau de dificuldade em realizar cálculos aumenta porque os números racionais trabalham com as frações. Com as frações positivas e de mesmo denominador, o grau de dificuldade é considerável. Quando os cálculos são feitos com frações negativas e com frações de denominadores diferentes, o grau de dificuldade aumenta um pouco mais. Por isso eu gostaria que você prestasse bem atenção na construção do conceito de número racional. Como se estrutura, o que é um número racional, para que você diminua as dificuldades posteriormente, quando houver a necessidade de realizar cálculos com números racionais. Então vamos lá. Características gerais do conjunto dos números racionais. Os números racionais é formado pelo zero, por todos os números positivos e negativos. Sim, existem números negativos no conjunto dos números racionais. Sim, existem frações no conjunto dos números racionais. As frações que não apareciam nos naturais e nos inteiros, agora aparecem nos racionais. Sim, números decimais exatos existem no conjunto dos números racionais. Números decimais exatos, por exemplo, 2,5. Esse número que antes não aparecia, ou melhor dizendo, não aparece nos naturais, não aparece nos inteiros, aparece sim no conjunto dos números racionais. Sim, existem dízimas periódicas no conjunto dos números racionais. Dízimas periódicas 0,333, pontinho, pontinho, infinito. Esse algarismo 3 ele se repete infinitamente. A dízima periódica é um número decimal não exato e infinito. Não exato e periódico. Infinito e periódico. Então as dízimas existem no conjunto dos números racionais. Elas não existem no conjunto dos números naturais, não existem no conjunto dos números inteiros, mas existem no conjunto dos números racionais. As operações possíveis no conjunto dos números racionais, no conjunto Q, é a adição, multiplicação, subtração e divisão. Veja que nos racionais aparece a operação de divisão, que antes não aparecia nos outros conjuntos. Como formamos o conjunto dos números racionais?
O conjunto dos números racionais são formados a partir dos números inteiros. Então, observe aqui que representa o conjunto dos números racionais. Observe que nesse conjunto nós temos aqui a presença do zero e temos aqui frações positivas à direita. Ó, mais 3 quintos, mais 5 quartos, mais 6 quartos, mais 8 quintos. Observe que essa fração positiva, mais 3 quintos, ela, à esquerda de zero, se torna negativa, menos 3 quintos. Mais 5 quartos, à direita de zero, à esquerda ela se torna negativa, menos 5 quartos. E assim sucessivamente, mais 6 quartos, menos 6 quartos. Mais 8 quintos, menos 8 quintos. Esses 3 pontinhos significa que esse conjunto é infinito para a esquerda de zero. E todos os valores são negativos. Esses 3 pontinhos aqui finais significa que todos esses números são infinitos à direita de zero e todos são positivos. Observe o seguinte, entre o zero e mais 3 quintos existem 3 pontinhos. Isso significa que os naturais continuam aqui, ó. Entre mais 3 quintos e 5 quartos, existem 3 pontinhos. Ou seja, entre cada fração, 3 pontinhos, 3 pontinhos. Isso significa que os naturais estão aqui dentro. Isso significa que os inteiros positivos continuam aqui dentro desse conjunto. À esquerda você observa 3 pontinhos entre 0 e menos 3 quintos. 3 pontinhos entre menos 3 quintos e menos 5 quartos. 3 pontinhos entre menos 6 quartos e menos 8 quintos. Significa que todos os números inteiros negativos estão aqui, ó, entre o zero e essas frações negativas. Entre essas frações negativas, está vendo? Os números inteiros negativos continuam aqui, eles não saem daqui. Então, o conjunto dos números racionais, guarde isso, ele é formado pelo zero, por todos os números inteiros positivos e negativos e todos os números que podem ser escritos na forma de fração, e todas as frações. Esse número aqui, 2,5, positivo, ele está em algum lugar aqui no conjunto dos números racionais. Essa dízima periódica 0,333, ela está aqui, positiva, ela está à direita de zero em algum lugar. Esse 2,5 negativo, ele está aqui em algum lugar. Essa dízima periódica negativa, ela está aqui à esquerda de zero em algum lugar. Isso é importante ser gravado. Então, para ficar bem claro, se nós, à direita de zero, nós teremos todos os números positivos. E aqui, os naturais, eles estão aqui, que tem esse símbolo aqui, símbolo N. À esquerda de zero, eu vou colocar aqui em azul, à esquerda do zero estão todos os números negativos. E os inteiros negativos, ó, eles estão todos aqui. Os inteiros, símbolo letra Z, eles estão todos aqui. Importante guardar essa definição. O conjunto dos números racionais, ele é formado por todos os números inteiros positivos e os naturais que estão aqui. Ele é formado por todos os inteiros negativos que estão desse lado e é formado também por essas frações e por números decimais exatos e pelas dízimas periódicas. Os números decimais não exatos e periódicos. Vamos agora às operações de adição, multiplicação, subtração e divisão. Eu coloquei aqui a adição de números racionais em forma fracionária. O objetivo não é ensinar, nesse momento, você fazer cálculo.
O objetivo é ensinar você a reconhecer os números racionais inseridos numa operação de adição, de multiplicação, subtração e divisão. Então observe, estamos somando o número racional 3/5, que está aqui, mais 8/5, que está aqui. O resultado é um outro número racional, ou seja, um número fracionário, 11/5. Aqui embaixo, nós estamos nessa soma aqui, nessa adição. Observe que os denominadores são iguais. No final, nós repetimos o denominador no resultado. Observe que aqui está havendo uma soma de dois números racionais com denominadores diferentes. Ou seja, dois números em forma fracionária. Números em forma de fração são números racionais. O resultado é 37/20. Aqui na subtração, nós temos dois números racionais, ou seja, escritos na forma de fração, sendo subtraídos. Observe que os denominadores são iguais. No final, repetimos o denominador. Então, o resultado é 5/5. Aqui nós temos a subtração de dois números racionais, ou seja, números em forma de fração, com denominadores diferentes. O resultado, nós temos 1/10, um outro número racional, ou seja, um número em forma de fração. Aqui na multiplicação, x vezes y, nós estamos dizendo que x vale 3/5 vezes y vale 8/5. São números racionais que estão aqui, ó, 3/5, 8/5. Aqui, nós multiplicamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O resultado, 24/25. Observe que os denominadores são iguais. Aqui, os denominadores, estamos multiplicando dois números racionais, ou seja, números em forma de fração, 3/5 vezes 5/4. Nós multiplicamos numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. O resultado foi um outro número racional, ou seja, um outro número em forma de fração, 15/20. Aqui na divisão, nós temos x dividido por y. X aqui é um número racional, ou seja, escrito na forma de fração, 8/5, dividido pelo número racional, ou seja, escrito na forma de fração, 3/5. Aqui nós multiplicamos o primeiro vezes o inverso do segundo. Mas o objetivo dessa aula não é explicar cálculo, mas é apenas apresentar para que você possa identificar o que são números racionais e como eles aparecem em cálculos. Então o resultado foi um outro número racional, ou seja, um outro número fracionário, 8/3. Aqui nós temos números racionais divididos com o mesmo denominador. E aqui, ó, nós temos dois números racionais, ou seja, dois números escritos na forma de fração, com denominadores diferentes. O resultado, nós pegamos o primeiro vezes o inverso do segundo. O resultado, ó, foi um outro número racional, ou seja, um número escrito na forma de fração, 16/15. Então, o objetivo dessa aula é fazer com que você entenda a estrutura dos números racionais e o que é um número racional. O número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Guarde desde já essa informação. Número racional é todo número que pode ser escrito na forma de fração. Os números racionais podem ser negativos ou positivos. Você pode ter frações, números escritos de forma fracionária, sendo positivo, uma fração positiva, e você pode ter uma fração também escrita de forma negativa, que na verdade é um número racional positivo e um número racional negativo. Se você gostou dessa aula, dê um like, se inscreva no canal e convide amigos. Até a próxima!